Yuri, qual o seu destaque desse levantamento, dessa pesquisa? Ô Leandro, deu uma conversada com o Felipe Nunes, CEO da Quest, que é o responsável por esse levantamento feito junto com a Genial, e acho que vale a gente destacar alguns pontos, né? O quanto, neste levantamento de maio, há um bom desempenho desses governadores que são do campo de oposição, e isso tem ocorrido de forma generalizada. Para aqueles que há série histórica, há um avanço e uma aproximação com o percentual de Lula, que em vários dos casos ele tem se mantido no mesmo patamar, em torno ali de 40%, grosso modo. E por que eu estou destacando isso? Porque enquanto o presidente tem uma dificuldade na sua aprovação, a gente já destacou isso ao longo da programação da CNN ontem, com os números também da Genial Quest, todos esses governadores, começando aqui por São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas falando também de Ronaldo Caiado em Goiás, que já colocou o seu nome como uma opção de pré-candidato pela União Brasil, Eduardo Leite, que migrou para o PSD do Rio Grande do Sul e também tem colocado seu nome como uma opção para quebrar a polarização entre Lula e Bolsonaro, Ratinho Júnior do Paraná, também está em segundo mandato, não pode disputar um novo cargo lá para o Palácio do Iguaçu. E Romeu Zema, de Minas Gerais, todos esses nomes são governadores que têm boa avaliação nos seus estados. E aí, claro, vale destacar, Tarcísio de Freitas, por ser governador de São Paulo, Pedro Venceslau mais cedo destacou isso, quanto os governadores de oposição ao petismo que eram do PSDB sempre tinham um protagonismo nessa disputa, seja José Serra, seja o hoje vice-presidente Geraldo Alckmin, aliado de Lula, mas então oposição, todos eles partem de um patamar alto, porque o estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. Mais de 1 em cada 5 eleitores da corrida presidencial são eleitores de São Paulo. A grande questão é o quanto o Lula vai conseguir recuperar os seus eleitores cativos, que ele tem perdido preferência de voto neste momento, e o quanto a saturação, né, a fadiga dos nomes de Lula e Bolsonaro podem ser um prejuízo para o atual presidente numa eventual campanha-eleição. Não é por acaso que tem esta apuração de que o nome de Eduardo Bolsonaro é considerado um adversário preferido pelo petismo, porque carrega o ônus e o bônus do sobrenome do ex-presidente. O que chama o destaque dessa pesquisa, desse levantamento 2, é justamente esse empate técnico, né, Yuri, com nomes da direita, né? Ou seja, há um percentual muito alto por parte da direita e o percentual, né, os votos, digamos assim, as escolhas, estão divididas, né? Ou seja, se juntar tudo ali no segundo turno, né, o que seria da esquerda? Pois é, esse é o desafio político do campo de oposição ao presidente Lula é justamente o quanto costurar os acordos, seja para ter um ou para ter mais de um nome, mas que isso não signifique fragmentação da força política, não necessariamente da contagem de votos, até porque segundo turno é possível se compor alianças, né? E talvez o caso que seja mais emblemático disso, que sirva de referência para a gente, Leandro, é o que aconteceu lá em 2014. Dilma Rousseff, então presidente pelo PT, vinha de desgaste desde as jornadas de junho de 2013 e conseguiu se reeleger naquela época com a menor margem de diferença entre o vencedor da disputa e o seu adversário, no caso, o ex-governador e então senador por Minas Gerais, Aécio Neves. Qual foi o calcanhar de Aquiles de Aécio Neves? Ele conseguiu muita força, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, embora não fosse um político de São Paulo. O calcanhar de Aquiles de Aécio naquela eleição, Pedro Venceslau acompanhou cotidianamente aquela eleição, pode até detalhar melhor, foi justamente Minas Gerais que ele perdeu para Dilma Rousseff. Se um candidato de direita agora, um desses governadores, conseguir ter palanques fortes nos estados dos governadores que não forem contemplados com a candidatura presidencial ou que ficarem pelo caminho no primeiro turno, se conseguirem manter essa força, aí isso é um desafio para o candidato da esquerda. Porque vale lembrar, se, por exemplo, Tarcísio de Freitas, que está em situação de empate técnico com Lula e aproximou muito a distância, no ano passado ele estava perdendo nas simulações de segundo turno da Quest para Lula com uma diferença razoavelmente significativa, agora está no empate técnico. Se ele é o candidato da oposição, a grande questão é, ele consegue ter os votos de São Paulo, vai conseguir os de Minas? Vai depender do apoio que o Romeu Zema eventualmente dará a ele ou se fará parte
desta chapa. Se for Ratinho Júnior, o candidato Paraná, na região sul ele deve conseguir uma ampla votação, vai conseguir avançar por São Paulo, Minas Gerais ou mesmo Rio de Janeiro, para citar os 3 maiores colégios. Esse é o grande desafio. Enquanto da parte de Lula, o desafio é a sua própria aprovação, a sua própria popularidade e superar esta sensação de que este terceiro mandato não só está pior do que o mandato de Jair Bolsonaro, como a Quest mostrou ontem, mas pior do que os seus próprios 2 mandatos. E aí, como convencer o eleitor de que um 4º mandato pode ser melhor do que o terceiro, que já não é tão bom assim? Yuri, e no Congresso Nacional, quando se fala em coligação, em alianças, né, o peso maior também é a popularidade, não é isso? Você que conhece bem. Sem dúvida. E aí as forças, né, dos demais partidos já estão olhando justamente para isso. Quem é mais tóxico, quem é mais pesado de se carregar nas eleições locais, seja para deputado, seja para senador, seja para governador. Se é o atual governo, se o atual presidente não tem mais o mesmo potencial de alavancar, de juntar forças com seus aliados em redutos tradicionais ou em outros redutos, ou se um candidato da oposição pode ser uma novidade. E esse é um ponto importante também que a Quest traz, Leandro e colegas, e que outras pesquisas também têm demonstrado o quanto a polarização Lula-Bolsonaro, lulismo-bolsonarismo, ela está dando sinais de desgaste para ambos. E o quanto uma eventual novidade, não um outsider, nos modos que a gente viu, por exemplo, em 2016, com João Dória aqui na cidade de São Paulo, ou em 2018 com Romeu Zema em Minas Gerais, nomes que não tinham nenhuma tradição, nenhuma experiência na política eleitoral, mas conseguiram destaque. A grande questão é o quanto nomes que já têm alguma experiência na política, que têm boas gestões como governadores, vão conseguir se colocar como candidatos presidenciais e fazer o seu nome correr por demais regiões. Esse é o desafio que Caiado está fazendo, não à toa hoje ele está mais uma vez em Salvador, na Bahia, para falar de questões que envolvem a política nacional, como segurança pública. Não por acaso a gente tem visto muitas viagens de Eduardo Leite do Rio Grande do Sul aqui em São Paulo, e o próprio governador do Paraná, Ratinho Júnior, também fazendo circular o seu nome, assim como Romeu Zema, de forma nacional. O problema é, às vezes, quando erram em algumas declarações, basta ver a repercussão que teve a fala do governador mineiro ao colocar em dúvida a ditadura militar, que causou um ruído na estratégia que ele vinha tendo muito bem sucedida de nacionalizar o seu nome pelas redes sociais, Leandro.